Além dessa construção de atributos, olhando para a parte prática, só para a gente ter parâmetro, tá? Que eu acho que é sempre importante a gente ter uns choques de realidades com o contexto em que a gente vive. Eu fui ver qual era a classificação do IBGE de classe social. E olha que interessante. O IBGE ele nos traz que classe A, B, C e D, né? E ainda tem a classe E, que vai estar um pouco para baixo da classe E, obviamente. Quais são as pessoas que são caracterizadas na classe A no Brasil? Aquelas pessoas que ganham mais de 24 mil mês, né? Aqueles agregados familiares que ganham mais de 24 mil mês. E essas pessoas, elas representam 3,9% da população. A classe B seriam aqueles que ganham entre 8 e 24 mil, e aí temos em torno de 15% da população. De 3,3 a 8, nós teríamos a classe C, que são 31%. E na classe D, e depois a classe E, de 3,3 para baixo, que estariam aí dentro dessa classe D, 49,9%. Então, quase que 50% da população brasileira é considerada da classe D e E, que ganham menos de R$ 3.300 por mês. A média salarial no Brasil, ela tá em torno de 1.800, 2.000 e pouco, a depender da amostra que se pega, né? Então isso é para nós percebermos, assim, que muitas vezes a gente vai fazendo esses carimbos, né? Meu Deus, essa pessoa é riquíssima. E daqui a pouco ela tá ali numa classe C, e na realidade extremamente endividada por querer ter um estilo de vida que na realidade ela não consegue pagar, e isso acaba prejudicando bastante a condição de vida dela. E também para que você entenda, né, qual é essa dinâmica de classe social, não que isso vá mudar a sua vida do ponto de vista absoluto, né, mas que pelo menos a gente tenha senso de realidade para ver qual é a estrutura que nós temos no Brasil. Nós temos um país que a grande maioria não tem liberdade financeira. O que fazer, né, para este público que não tem liberdade financeira? Como seria uma educação financeira para eles? O que nessa faixa a gente pode fazer, pensando que a maior parte dessas pessoas, como eu já falei aqui, né, apenas 30% vão efetivamente ascender, mas o que dentro desta condição nós conseguimos fazer com que essas pessoas elas tenham uma boa vida? Que é isso que eu sempre menciono. Independente do dinheiro que tu ganha, tu tem que buscar uma boa vida, mas o que é essa boa vida? Enfim, aí seria um outro episódio aqui. Mas eu quis trazer essa diferença, né, entre os atributos que seriam atributos subjetivos e é o que nós efetivamente levamos em consideração para pensar se uma pessoa é rica ou pobre ou não, porque é o que é visível, né? É visível a viagem para o exterior, é visível o carro novo, é visível a casa, essas coisas elas são visíveis. Agora, o quanto a pessoa tem de dinheiro real, quanto que é a renda dela mensal, isso a gente não sabe. E aí entraria nessa classificação do IBGE. Então, isso nós desconsideramos e levamos em consideração os atributos subjetivos para justificar se uma pessoa é rica ou não. E aí, essa é a estrutura base dessas características. A partir disso, a gente tem que entender o seguinte, e aí a gente já vai para um segundo momento aqui do podcast. A partir desse entendimento, né, de que eu sou menos do que os outros, de que todos têm condição e eu não tenho, né, que todo mundo parece ter mais dinheiro do que eu. Nessa perspectiva de todo mundo parecer ter mais dinheiro do que eu, por que que isso acontece? Por que que tu tem esta sensação? E será que essa sensação diante desses atributos, tanto subjetivos quanto absolutos que eu mencionei, será que essa tua avaliação ela é real ou ela é uma avaliação distorcida? Aí é esse ponto que a gente vai começar a discutir agora, que tudo tem a ver com ambiente. Quando nós vamos pensar numa perspectiva de comparação, e aí vem um ponto importante, às vezes as pessoas me dizem: "Ai, como não me comparar?". Gente, é impossível, sabe. A gente tem que treinar para que essas comparações elas não nos afetem de forma negativa. Mas dizer assim: "Ó, pare de se comparar", é como eu dizer assim: "Pare de tomar água", entendeu. Por quê? Porque é uma coisa natural, tu precisa tomar água. A comparação é um comportamento natural. Isso é a base também das finanças comportamentais. Tudo depende do teu ponto de referência.
Então tu sempre vai estar pegando pontos de referências, que são os teus parâmetros, e tu vai estar te comparando a eles, seja com os outros, seja com você mesmo. Essa comparação, ela é natural do ser humano. Então dizer assim, não se compare, é como eu dizer, não tome água. Isso não vai acontecer. Só que daí, como eu estava dizendo, a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor e não contra. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente pensa nesse processo de olhar para os outros e achar que eles têm mais do que a gente tá exatamente fazendo uma comparação, né? Só que muitas vezes a gente tá fazendo uma comparação míope. E aí que entra uma discussão que é muito interessante. Tua rede de pessoas as quais você usa como parâmetro de comparação. Quando nós vamos pensar sobre quais seriam os parâmetros adequados para que a gente pudesse fazer comparações adequadas, nós não pensamos de forma consciente sobre isso. Da mesma forma que o sistema 1 que eu iniciei falando, ele vai fazer associações desses atributos, como rico ou pobre, de uma forma automática, nós também acabamos fazendo essas construções de olhar a pessoa, né, ou o parâmetro que nós vamos levar em consideração de forma completamente automática. Então eu não penso assim, ó, nossa, agora isso aqui eu estou usando como parâmetro para fazer uma comparação. Não, nós simplesmente fazemos, isso o nosso sistema 1 faz de forma automática, né. E acontece que nesse processo nós não temos uma rede global de análise. Sei que quando a gente vai fazer essas análises de comparação, essas percepções elas são criadas a partir de observações locais. O que eu quero dizer com isso? São redes locais. Essas redes locais são as tuas redes, né? São as redes às quais você se expõe. Então vamos pegar uma rede social mesmo, assim, só para ficar mais simples de nós compreendermos. Quem que tu segue no teu Instagram? Esse grupo de pessoas que tu segue no teu Instagram é um grupo representativo do mundo como um todo, em que vão existir ali de uma forma representativa de todas as classes sociais, de todas as ideologias, de todos os padrões de comportamento, ou você, ao seguir determinadas pessoas ali, você está incorrendo nesta observação local, né, onde você tem uma rede que não é uma rede ampla, que é uma rede estreita. Óbvio que tu não tem uma rede ampla. Nos próprios estudos, quando a gente vai fazer, coletagem, né, coletar informação, coletar amostra, é muito difícil que nós consigamos coletar as amostras que sejam representativas da população como um todo, porque é difícil realmente a gente conseguir essa representatividade. Imagina na nossa rede social. E aí a gente vai para um outro ponto. E na tua vida? Tu consegue te relacionar a ponto de relacionar-se de forma global, com representatividade global, ou as tuas relações elas também são relações estreitas, com características estreitas? É óbvio que são características estreitas, porque a tua rede de relacionamento pessoal, ela não é uma rede que te permite ter uma visão global. A partir disso, a partir do entendimento de que nossas redes, elas não são redes representativas globalmente, que elas são redes restritas, redes locais, qual é o impacto disso? O impacto disso, nós poderíamos chamar isso de exposição seletiva. Nós temos uma exposição seletiva ao mundo real, que está diretamente atrelada à nossa rede. Então, aquilo que nós conhecemos é o que há, já diria o Kahneman, e eu já deu trabalhinho pra falar o nome do Kahneman. E o Kahneman já diria, o Isiat, o que você vê é tudo que há. A tua rede de relacionamentos, seja ela virtual ou real, é o que você vê, é o que você conhece. E a partir desta exposição seletiva ao mundo que você conhece, você tira conclusões do que é o normal, do que é o anormal, do que é certo, do que é errado, do que é ser rico, do que é ser pobre. Só que não necessariamente isso seja representativo, isso seja real. Só que a partir dessa tua exposição seletiva,
você vai incorrer num viés, né? Num viés de percepção social, numa ilusão, e aí tem um nome que ele usa para isso que se chama ilusão da maioria. E aí agora vamos começar a entender o que que é essa ilusão da maioria dentro desta rede que a gente vai construindo. Pensa que no teu Instagram tu segue diversas pessoas, só que tem pessoas ali que possuem uma representatividade maior, uma popularidade maior. Vou começar com um exemplo até mais fácil do nosso dia a dia e depois eu vou para a rede social. Pensa quando tu estava no colégio, tá? Quando tu estava no colégio, sempre existem aquelas pessoas mais populares, né? Que puxam o comportamento de toda a turma para elas. São aquelas pessoas mais populares, aquelas pessoas que têm uma tendência de maior liderança, aquelas pessoas que realmente tomam, né, a frente das coisas. Você já percebeu o quanto essa pessoa manipula o comportamento de todas as outras? Porque todas as outras querem ser vistas por esta pessoa popular. E elas querem fazer parte do grupo que esta pessoa popular lidera. Então elas fazem tudo o que esta pessoa popular sugere que seja feito para elas fazerem parte deste grupo. E aí a gente vê tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa não popular do ponto de vista de ser uma pessoa popular descolada, mas eu sempre fui popular no sentido de CDF, assim, né? É a CDF da turma, é a pessoa que eu sempre tive esse padrão de comportamento de liderança, assim, de puxar à frente mesmo, de buscar resolver as coisas e tal. E aí nas minhas turmas eu sempre tomei frente, principalmente das coisas que seriam acadêmicas, nunca das coisas que eram alegadas como festas. E de certa forma, um grupinho ali que comigo estava, vem junto. Ai, vamos desenvolver tal coisa, vamos fazer não sei o quê, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo e tal. E puxava para este lado. E tantas outras, né, que eram popular para um outro lado, vão puxar para festa, vão puxar para e outra coisa, né, nunca presenciei muito isso, mas eu sei que é bem comum. Esses populares, assim, muitas vezes puxam para coisas ruins, no sentido de bullying, né? Crianças, fala lá, aquele fulaninho, não sei o quê, a gente vê muito isso em filme. E é natural que aconteça. Onde eu quero chegar com essa conversa do popular? Que o popular, ele se destaca. E ao se destacar, aquilo que ele faz parece ser o certo e o normal. E mesmo que ele seja a minoria fazendo aquilo, por ele ser popular, a força daquilo que ele faz é maior. Então amplia-se a percepção de que aquilo é o normal. Então se o popular vai viajar, tu vai olhar para o popular, que vai ser quem te chama mais atenção, tu vai olhar para o popular e vai dizer assim: nossa, todo mundo viaja menos eu. Todo mundo tem mais dinheiro do que eu. Mas talvez não é que todo mundo tenha mais dinheiro do que tu, ou que todo mundo viaje mais do que tu, ou que todo mundo tenha uma melhor condição financeira do que tu. Por quê? Porque primeiro, tu tá pegando um atributo visível, subjetivo, tu não tá pegando lá com a descrição do IBGE, tu tá pegando os atributos subjetivos, hobbies caros. E segundo, e mais importante, tu tá pegando a figura daquela pessoa mais representativa da tua rede, seja ela física ou online, e você, pela importância daquela pessoa, você está generalizando o comportamento dela como se normal fosse. E aí, você acha que todo mundo tá tendo uma vida maravilhosa e só você não. Isso se chama ilusão da maioria. Por que ilusão da maioria? Porque tu acha que a maioria das pessoas, elas estão tendo esta vida. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que o popular está tendo esta vida e por ele ser muito popular e chamar muita atenção, tu pega aquilo como representativo e generaliza para todo o resto. E isso é bem normal que aconteça. Eu dei os exemplos de sala de aula, dei os exemplos de colégio, mas se a gente pensar em rede social, acontece muito. E de uma forma, às vezes, bem negativa, né? Por quê?
Tu pensa nessas pessoas que são extremamente populares, Neymar, pessoas que têm uma representatividade na mídia geral muito grande. E aí eles vêm, por exemplo, fazendo divulgação de casa de aposta. Aposta no futebol, joguinho e tal. Quando a massa olha para isso, diz assim: "Todo mundo tá fazendo e menos eu". Mas não é que todo mundo esteja fazendo e menos tu, é que o popular tá dando visibilidade a isso, e isso faz com que todos os outros achem que aquilo ali é o normal e é o correto, todos querem fazer parte, né, sentirem-se pertencentes àquilo ali, e aí todo mundo faz. E aí sim começa a ter um efeito manada de todo mundo repetir aquele comportamento. Mas não porque aquele comportamento ele era o certo, não porque aquele comportamento era o adequado, não porque aquele comportamento iria te trazer mais condição de vida, melhor condição de vida. Mas é que o popular destacou-se, mostrou aquilo e todo mundo acha que aquilo é o normal, generaliza, cai na ilusão da maioria. É uma ilusão da maioria porque eu acho que a maioria tá fazendo, mas na verdade é uma ilusão. Por isso o nome, ilusão da maioria. É o famoso pensamento indutivo, né? Eu parto de uma pequena amostra e induzo que aquilo acontece com todo mundo. E quando eu faço isso, eu me sinto nada, porque eu acho que todo mundo tá fazendo, só eu não, então é por isso que eu acho que todo mundo tem mais dinheiro do que eu. Só que é que eu tô tendo uma visão míope, eu tô tendo uma ilusão da maioria. Eu tô pegando pessoas representativas, utilizando elas como parâmetro, e a partir deste parâmetro eu estou fazendo essa generalização e estou me sentindo menor do que todos, porque eu não tenho aquelas viagens, eu não tenho aquelas roupas, eu não tenho aquele carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, blá, blá, blá. E aí isso vira uma bola de neve, né? Então é bem interessante.